Pessoal, estamos aí no terceiro vídeo com a professora Lutgard. Assistam todos que vocês vão ficar sem fôlego com cada vídeo que eu for postando aqui. Nesse agora é a vingança de Lampião. Ele foi lá para cumprir uma vingança. Ou seja, foi um ato assim de invasão que poucas pessoas podem sequer imaginar como é que se dava essas coisas no sertão. Uma história de valentia, crueldade e sangue. Veio se vingar 100 homens montados a cavalo para pegar Zé Velho. Zé Velho era de uma perversidade que a minha tia e sogra, minha mãe, todo o povo do Capim contava que quando ele saía para pegar, o cara era denunciado que matou não sei quem, que roubou o bode não sei aonde. Ele ia lá, matava o cara, amarrava os 2 pulsos, os 2 calcanhares e mandava os outros pegar um caibro, atravessar e o cara vinha pendurado, balançando como um porco que se leva para a feira. Ele trazia o morto que ele matava. Era de uma esperteza tão grande que ele conseguiu fugir com a mulher e a filha de criação. Lampião não pôde botar a mão nele. Ele tinha uma loja de tecido, o Lampião entrou na loja, tirou tudo que tinha dentro da casa e chamou a chamada ralé do Capim e mandou levar tudo. E frustradíssimo, né? Não se vingou de Zé Velho. Zé Velho morreu na cama como inocente. Casado com outra mulher, que minha tia-avó morreu. E o Zé Velho ficou na dele, fugiu, e o Lampião, frustrado. Quem são os homens ricos do lugar? Os Vieira. Nem estava meu avô e nem o irmão dele. Pessoal, nessa outra parte, na ausência dos homens que não estavam lá no povoado do Capim, os homens da família, Lampião pega mulheres, e entre elas a mãe e a tia de Lutgard. Isso ele as prendeu para pedir um resgate, mas antes disso ele faz elas costurarem para ele. Ou seja, era comum também Lampião fazer isso. Antes dele pedir o resgate sobre elas, ele pediu para elas costurarem para eles. Vamos ouvir aí que é bem interessante isso. Aí um sujeito foi lá e levou onde estavam elas todas guardadas. Aí ele foi lá e pegou a mulher do Belo, pegou a mamãe e pegou a tia Ibrantina, que era a filha mais velha. Aí o Lampião estipulou em 10 contos de réis para a família pagar. E aí chegou numa casa, pertinho da casa do meu avô, mas fora do centro, pegou num quarto. Aí juntou as 3 mulheres, aí perguntou, sabe ler? Todas as 3. Sabe costurar? As 2, minha mãe e a irmã. Sabe bordar? Ezequiel, vem aqui. Aí mandou buscar máquina, pegou máquina na casa do Zé Velho, botou 2 máquinas num quarto. Outra coisa também que vocês têm que se atentar é o seguinte. Ela vai dizer aqui quem foi que escreveu os bilhetes pedindo resgate para que elas fossem libertadas. É por isso que existem muitos bilhetes com as caligrafias diferentes. Aí aquelas pessoas das teorias da conspiração, que não pesquisam, que não estudam, dizem como é que Lampião tinha tanta caligrafia diferente? Pelo simples motivo que ele mandava as pessoas escreverem para ele. Isso aconteceu inúmeras vezes. Então a gente vai ver a professora falando justamente sobre isso. Papel, a senhora vai escrever os bilhetes de pedir dinheiro. Que quando ele chegasse no lugar, 10 contos para seu fulano. Escreve o nome dele e ele assina embaixo. Mas quem escreveu foi minha mãe. Dezenas de bilhetes pelo dinheiro. 2 contos, 5 contos, 10 contos. E aí, olha que coisa incrível. Ele trancou ela no quarto e botou Ezequiel sentada na porta, com um rifle na perna, e os 2 cachorros fila do meu avô, um de cada lado. E o Lampião ia, voltava, pau da vida, porque não pegou Zé Velho. Aí acabou com tudo do Zé Velho lá, ele fugido. E o Belo era genro de um homem muito rico, da família Rodrigues, de lá, que era coronéis. E deixou para ele um descaroçador de algodão e a maior loja do lugar, que vendia de tudo. Aí o Lampião foi, não achou o meu avô nem o irmão, mas entrou na casa deles e
com coice de rifle, quebrou um relógio grande, aquele relógio de pé, que ficava na casa do meu avô. Aí, quando ele acabou de derrubar o relógio, aí ele viu uma Santa Bárbara, que tinha na sala de visita um retrato da Santa Bárbara. Aí ele foi, se ajoelhou e começou a rezar. Vamos ouvir agora algo bem controverso, aonde a religiosidade e a crueldade andavam de mãos dadas. Vocês vão ver nesse relato da professora o que ela diz sobre a religiosidade de Lampião e a crueldade que andava junto. Fazendo um parênteses aqui, é mais ou menos como aquela piada que eu já contei algumas vezes aqui. 2 pistoleiros foram contratados para matar determinada pessoa e eles examinaram a vida daquela pessoa e viram que todo dia aquela pessoa, 6 horas da tarde, passava numa determinada estrada. E os 2 pistoleiros se posicionaram lá para matar aquela pessoa. Deu 6 horas, o cara não chegou. 6h30, 7 horas, o cara não aparecia, os pistoleiros começaram a ficar agoniados, como se diz no sertão, como se diz aqui. E lá pelas 8 horas, um pistoleiro olhou para o outro e disse: tomara Deus não tenha acontecido nada de mal com ele. Ou seja, é uma piada, mas é mais ou menos por aí. Uma velha mendiga, tia da tal prostituta morta, entrou. Capitão! Aí ele, vai acontecer uma miséria, atrapalhou minha reza. E deu uma surra na velha. Aí saiu dali com raiva, não quebrou mais nada. Só levou, porque a minha avó era uma costureira, que ela fazia os ternos dos homens. E ela fazia roupa de casimira, de tropical, tudo do mundo para ele. E eram ingleses que vendiam no Recife tudo. E um dia ele perguntou para o meu avô: mano, que terno tão bem feito? Isso foi minha mulher quem fez. Ele mandou, na outra viagem, uma tesoura de ouro para minha avó. Essa o Lampião levou. Levou todas as joias, tudo que ele podia levar. Aí foi à Casa do Belo. Chegou na Casa do Belo, tinha esse lugar imenso, e o Lampião falou: não achei ninguém, não façam mais nada. Acabou, eu vou esperar o dinheiro. Ficou lá. Aí chega a minha bisavó, um cangaceiro com um fuzil. Capitão, essa velha aqui quer falar com o senhor. Gente, esse talvez seja o assunto mais polêmico desse vídeo. É sobre racismo. Da outra vez que eu postei a Lutgard falando disso, muita gente interpretou mal, dizendo que a professora era racista. As pessoas têm que entender o conteúdo do que a pessoa está dizendo. Quem conhece a vida da professora Lutgard vai saber que ela luta pelas minorias, a vida dela toda. Então a professora nunca, jamais foi racista. O que ela fala aqui é de um racismo de Lampião e o porquê que Lampião respeitou a família dela. Isso, na ótica dela, nos estudos dela, a professora tem décadas aí de pesquisa disso, é uma pessoa altamente referenciada, é uma pessoa altamente gabaritada para falar sobre isso. Então ela vai dizer do ponto de vista dela. E o que ela diz, pessoal, é bem plausível. Quem ainda não assistiu, assista aqui no canal um outro vídeo com 2 grandes pesquisadores, Ivanildo Silveira e Sérgio Dantas, que é sobre o racismo na época do cangaço. Que é preciso que se entenda que aquele racismo daquela época é diferente do que a gente chama hoje de racismo. Existe uma diferença. Eu não vou falar mais sobre isso. Assistam depois esse vídeo que vocês vão ver que é bem interessante. Era minha bisavó. Aí o Lampião olhou, loura, de olhos azuis, a roupa arrastando no chão, viúva aos 29 anos. Nunca mais olhou para ninguém. Com chale, loura, branca, de olhos azuis, o Lampião olhou, beijou a mão dela. O que a senhora, quem é a senhora? O que a senhora veio fazer? Eu vim defender a honra da minha nora e minha neta que o senhor prendeu. Mas, minha senhora, olha ali, Ezequiel, meu irmão, elas estão lá dentro, abriu a porta, fale com elas, quem guarda a honra dela é o capitão Virgulino Ferreira. Até os cachorros estão do lado delas, aqui do lado de Ezequiel. Aí chega minha avó, ela chega debaixo do fuzil de Sabino. Aí o Lampião: o que a senhora quer? Eu vim defender a honra das minhas filhas que o senhor prendeu. Aí ele repetiu. Aí chamou as 3 e falou assim: isso é que é
uma família decente. As mulheres tudo branca, sabendo ler, sabendo costurar. Olha o preconceito. Tudo branca, no bom procedimento, vestida direito, escrevendo, bordando, costurando. Isso é que é uma família. Que é a antítese de quando ele chega em Queimado, o juiz negro, o polícia negro, o padre negro, toca fogo nessa peste que só tem negro. Olha a alma servil do Lampião. Ele só gostava de estar perto dos grandes. Aí você pega Antônio Conselheiro e deixa escrito na igreja de Crisópolis: pequeno não existe, grande só Deus. O cangaço quer ser grande, servindo aos grandes contra os pequenos. Porque o Lampião não matou um governador, mas os empregados de governador matavam de brincadeira. E como foi a saída dele lá da fazenda? Em paz? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ter mais alguns vídeos muito polêmicos, tudo que a professora diz. Deixe seus comentários aqui. Vamos debater e depois eu farei um perguntas e respostas ou então uma live. Que tal uma live? Se vocês quiserem, deixa aí nos seus comentários que a gente pode fazer uma live sobre isso. Eu chamarei até outros 2 colegas pesquisadores para falar sobre esses temas que a professora está falando, que realmente são temas bem importantes. Abração e tamo junto.